Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Nos próximos tutoriais vocês podem notar uma pequena diferença. Agora, neste período de incerteza, eu não tenho acesso ao meu equipamento normal de gravação ou cozimento, porque também estou mudando de local. Mas não se preocupem, eu criei algumas receitas de volta ao básico que não envolvem equipamentos ou ingredientes sofisticados. Então eu espero que vocês gostem dessas receitas. Espero que vocês as experimentem e, mais importante, fiquem seguros. Então, por causa da situação atual, muitos casamentos e grandes eventos estão sendo cancelados e adiados. No entanto, algumas pessoas ainda estão seguindo em frente com seus casamentos e até mesmo fazendo seus próprios bolos de casamento. Então, pensei em fazer um tutorial de como fazer seu próprio bolo de casamento em casa. A melhor parte deste tutorial é que você pode usar qualquer bolo ou recheios que quiser. Tudo se resume à técnica de como fazê-lo parecer elegante de uma maneira muito fácil. Então, vou fazer um bolo de limão. Acho que o limão é um sabor muito tradicional quando se trata de casamentos. Então, eu pré-assou uma esponja de limão aqui, que é minha esponja normal com raspas de limão extra. É simples assim. Eu também tenho um pouco do meu creme de manteiga de merengue suíço, que eu saborizei com baunilha, e um pouco do meu curd de limão caseiro. Vou fazer uma calda de açúcar de limão para embeber os bolos. Eu também tenho uma forma de mola, então você pode usar um aro, mas isso é tudo que eu tenho no momento. Então, é a mesma forma que eu fiz os bolos, e aqui. Eu tenho um pouco de papel manteiga. Então, para começar, como de costume, vou aparar meus bolos. Para começar, vou aparar a cúpula no topo. Agora, como você sabe, eu gosto de fazer isso à mão. Mas se você quiser usar um fio de bolo, então, de todo modo, use um fio de bolo. Mas se você quiser tentar isso à mão, você pode começar marcando o topo do bolo e girando o bolo quando você voltar ao ponto onde começou. Você pode então começar a cortar um pouco mais para dentro e eventualmente você cortará todo o caminho e terá um topo de bolo bem plano. Agora não jogue o excesso fora. Eles podem ser beliscados mais tarde e eu vou usar essa metade do bolo para marcar a outra metade do bolo. Então, eles são o mais uniforme possível, mesma técnica, girando enquanto eu vou. E agora eu vou cortar cada um desses pela metade novamente, então eu tenho um total de 4 camadas. Mais uma vez, marque ao redor da metade antes de começar a cortar para dentro. E o mesmo do outro lado. Então eu tenho 4 camadas de bolo iguais, só vou limpar as migalhas e vou fazer minha calda de açúcar de limão, que é muito fácil. Eu tenho 50 ml de suco de limão aqui, espremido na hora, e vou adicionar 50 gramas de açúcar. A mesma quantidade de líquido e açúcar, igual a qualquer calda de açúcar. Normalmente eu faço com água quente, mas como estou usando suco de limão, agora vou aquecer isso no micro-ondas até o açúcar dissolver. Então, apenas cerca de 30 segundos aqueça um pouco. Dê uma pequena misturada para dissolver o açúcar restante e eu posso ver que o açúcar está dissolvido, e agora eu posso começar a pincelar nos bolos. Agora, eu acho que para realmente trazer o sabor do limão em um bolo de limão, ele precisa de uma boa imersão, e isso realmente traz o zing do limão também. E agora eu gosto de embeber os bolos nesta fase, em vez de quando eu monto o bolo. Então agora eu sei que a imersão está feita e eu não tenho que me preocupar com isso. Gosto de empilhar as camadas de bolo na ordem de montagem, mantendo 2 bases. As camadas estão prontas. Limpe as migalhas. Você pode ter me visto fazer essa técnica no Instagram, principalmente com bolos menores. Usarei a forma do aro para montar o bolo de maneira reta. Vou forrar o interior do aro com tiras de papel manteiga. Se tiver acetato, use, é mais forte. Como não tenho, vou fazer uma camada dupla de papel manteiga. Antes de adicionar os bolos, colocarei um pouco de creme de manteiga para agir como cola para a primeira camada, evitando que ela deslize. Então vou pegar a primeira camada. Lembro que esta é uma das bases, então é bem plana e vou colocá-la no papel na forma e pressioná-la para baixo. Então está seguro naquele creme de manteiga. Agora que esta camada de bolo está dentro, eu posso realmente apertar e arrumar o papel manteiga ao redor. Então está mais aconchegante. Como estou recheando o bolo com curd de limão também, em vez de apenas uma camada de creme de manteiga, gosto de fazer um anel de creme de manteiga ao redor da borda do bolo e isso vai impedir que o curd de limão vaze. E tenho certeza de que muitos de vocês podem se relacionar quando digo que não há nada pior do que o curd de limão ou geleia vazando de um bolo quando você está tentando montá-lo. Então, isso ajuda a prevenir isso, e agora vou colocar um par de colheradas de curd de limão e espalhar, apenas com as costas de uma colher. Se eu não estivesse montando em papel manteiga, eu usaria uma espátula para isso porque é mais fácil de espalhar. Mas não consigo acertar o ângulo por causa do papel manteiga, então vou fazer isso com uma colher. E vou colocar uma camada de creme de manteiga em cima do curd de limão para obter uma camada de creme de manteiga bem uniforme. Então,
Não vou alisar esse creme de manteiga com uma espátula como normalmente faria. Vou continuar com a minha próxima camada de bolo e então pressioná-la para baixo. E essa ação de pressionar naturalmente achatará esse creme de manteiga e vou repetir o mesmo processo. Vou fazer um anel de creme de manteiga ao redor da borda do bolo e o papel está realmente me ajudando a guiar ao redor do bolo. Adicionar o curd de limão e então mais creme de manteiga. Próxima camada de bolo e repetir isso mais uma vez. Quero o topo do bolo plano, então colocarei a última camada invertida no topo. Isso faz com que o creme de manteiga toque os lados do papel, preenchendo-os bem, ajudando na forma do bolo. Colocarei no freezer por 15 a 20 minutos para o creme de manteiga endurecer. Se não houver espaço no freezer, mantenha na geladeira por mais tempo até que se firme. Após 20 minutos no freezer, o creme de manteiga está completamente endurecido. Agora, usarei minha base giratória improvisada, que é uma tigela virada de cabeça para baixo com uma toalha úmida em cima para que não deslize. Agora vou cuidadosamente soltar a forma. Agora, esta é uma forma de mola, então é realmente bastante fácil de abrir e levantar e remover o papel. E você pode ver que porque o creme de manteiga endureceu, não está nem mesmo grudando no papel mais. Se não estiver suficientemente endurecido, sairá com o papel ou acetato. Então você quer que esteja o mais firme possível, e você pode ver como os lados são lindamente retos também. Então, é um truque realmente bom para conseguir um bolo com bordas retas. Então, se você quisesse ir para o visual totalmente nu, você pode parar por aí e começar a decorar. Eu pessoalmente prefiro o visual semi-nu, que é basicamente um bolo com uma camada de migalhas. Então, eu tenho um pouco mais de creme de manteiga aqui e vou passar com uma camada fina por todo o bolo. Então, estou usando minha espátula de degraus e espalhando pelos lados, preenchendo os buracos e deixando o mais uniforme possível. E então, no topo também, é muito mais fácil quando você tem uma base giratória real, mas isso está funcionando bem. Então, vou nivelar o topo, quase empurrando o creme de manteiga sobre a borda dos cantos, porque queremos preencher esses cantos. E vou usar o raspador para deixar essa camada superior bem fina. E agora vou raspar o excesso de creme de manteiga ao redor dos lados do bolo, girando o bolo toda vez. Então, isso não está apenas raspando o excesso de creme de manteiga, mas também está movendo o creme de manteiga ao redor do bolo. Então, preenchendo quaisquer buracos e arrumando os cantos inferiores também. Então, posso ver que algum creme de manteiga precisa ser preenchido aqui, então vou passar com minha espátula novamente. E então raspar em cima disso. Normalmente, eu não me importo tanto com uma camada de migalhas porque passo com uma segunda camada de creme de manteiga, mas porque este bolo vai ser um bolo nu. Eu quero que a camada de migalhas seja o mais uniforme, lisa e arrumada possível. Então, estou satisfeita com os lados. Então, agora vou limpar os cantos superiores com uma passada da espátula de fora para dentro, raspando toda vez. Agora, satisfeita, vou deixar o bolo na geladeira por cerca de 20 a 30 minutos para firmar antes de decorar. Planejo fazer fatias de limão secas, pois o bolo é de limão e são fáceis de fazer. Cortarei fatias finas de um limão com cerca de meio centímetro de espessura, colocando-as em uma grade de arame no forno, a 100 graus Celsius. Deixarei por cerca de 1 hora a 1 hora e meia para secar. Uma vez secas, terão aparência similar a esta. Algumas pegaram um pouco de cor, o que eu gosto, contanto que não esteja muito escura. São decorações simples, mas eficazes. Muitas vezes, os bolos de casamento têm flores frescas, que podem ser comestíveis ou não. Importante é saber prepará-las corretamente, para que não toquem o bolo. Tenho aqui peônias frescas, minhas favoritas, e alguns ramos de eucalipto. Removi as folhas do caule inferior para prepará-las para serem amarradas juntas. Então, vou começar com as flores. Quero cortar os caules para não mais de 10 centímetros, porque obviamente você não quer um caule muito longo no centro de um bolo, mas também não quer que seja muito curto. Agora vou usar uma fita para flores e enrolá-la em todo o caule, incluindo a parte de baixo. Então vou pegar um canudo e medir cerca de 1 centímetro abaixo de onde o caule termina
e então simplesmente inserir o caule da flor no canudo, e essa é a flor pronta, e vou repetir isso para cada flor que eu quero colocar no bolo. Enrole ao redor do caule, corte e insira o canudo no caule. Adoro a variação de peônias abertas, semi-abertas e botões. Vai ficar lindo no bolo. As peônias são comestíveis se cultivadas organicamente, já as folhas de eucalipto não, então terei cuidado extra. Como só tenho canudos pequenos, farei uma flor por vez. Se tiver canudos jumbo, pode colocar 2 flores ou a flor com folhas amarradas juntas. Farei separado, mas juntarei os ramos de eucalipto, pegarei 2 e amarrarei juntos. É mais fácil sem folhas nos caules, então as retirei antes. Então, enrole-os bem apertados, certificando-se de que a ponta está coberta para que a seiva não saia do final, mais uma vez em um canudo. Na verdade, estou fazendo isso na ordem errada, mas vou cortar isso agora e vou fazer mais alguns maços. Então, tenho as flores e folhas preparadas para decorar e minhas lindas fatias de limão. Agora tudo o que resta a fazer é decorar o bolo. Então, o bolo está bem gelado, o que significa que não vai começar a amassar ou se mover quando eu estiver adicionando as flores e decorações. Então, vou começar com as flores maiores. Acho mais fácil colocar as flores maiores primeiro e depois as pequenas decorações ao redor. Tudo o que vou fazer é simplesmente inserir o canudo no bolo e então vou usar uma tesoura para ajudar a empurrar a flor o máximo possível e entrar com a segunda flor. E você pode ver que nenhuma parte da flor está realmente tocando o bolo, o que torna o bolo ainda seguro para comer. Vou colocar os botões menores e então vou inserir as folhas de eucalipto entre as flores. Estou apenas canalizando minhas habilidades internas de arranjo de flores. Sinto que quando você está usando flores frescas, você não precisa se esforçar muito para que fique bonito. Então, para as fatias de limão, vou aplicar um pouco de creme de manteiga e colocá-las entre as flores. Então, elas estão quase como se esgueirando para fora das flores. Não se esqueça da parte de trás também, igualmente importante, especialmente em um casamento. E aí está, bolo de casamento DIY completo com flores frescas, folhas de eucalipto e fatias de limão secas. Se você ainda está se casando neste momento difícil, então parabéns para você e não fique sem bolo. Tente fazer um você mesmo. Você já está fazendo sacrifícios suficientes. Espero que tenha gostado. Até a próxima!